Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina, hoje com o tema No Santuário de Deus. Eu achei bem interessante essa temática, porque alguns acabam confundindo o céu com o santuário de Deus, mas a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, o próprio João, ele fala sobre o santuário, templo específico dentro dessa nova Jerusalém. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 6, Apocalipse 7, de 9 a 15, Apocalipse 15, e também você vê ali Apocalipse 7, de 9 a 15, que até as pessoas adoram a Deus diante desse santuário, diante do trono do Senhor. E até a pergunta da lição é justamente sobre isso, para a gente fazer um comparativo de textos. Porque, por exemplo, Apocalipse 21, no verso 22, João diz assim, ó: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. João diz aqui que não viu o santuário, mas em vários momentos ele disse que vê o santuário. Olha, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9, diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E aí o verso 15 diz assim: razão para que se acha diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite aonde? No santuário. Então diz que adora o quê? E serve a Deus em um santuário. Então é bem específico esse texto. Então por que em um momento fala do santuário e depois João diz que não vê mais o santuário? A gente precisa entender que o objetivo inicial do santuário, como era usado, era para adoração. Eu gosto daquele texto de Isaías, quando tem a visão, e ele vê ali os anjos o que? Adorando ao Senhor em seu templo, Deus sentado sobre o trono e sendo o que? Adorado. E ali então a gente percebe em vários outros momentos da Bíblia Deus sendo adorado. Então o santuário, nós cremos também, como já estudamos sobre o juízo, que Jesus, quando morreu e ressuscitou e foi ao céu, ele então entrou no santuário para interceder por nós, e ali então começa o juízo pré-advento, e aí depois, quando concluir esse momento de purificação do santuário, que Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Então o santuário no céu, então existe um santuário. Lembra também de Moisés quando ele fez um santuário olhando para o que tinha no céu, modelo do que tinha no céu. O santuário então é existente. Entretanto, depois do pecado, o santuário virou lugar também de salvação, intercessão. Por isso que estamos citando o santuário, até quando aqui em Apocalipse, no capítulo 7 fala, diz que é adorado ao Cordeiro, adorado a Deus, e é lugar de salvação, porque é no santuário que Deus intercede, Jesus intercede por nós. Ao olhar para 1 João, no capítulo 2, verso 1, Jesus diz: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é o nosso intercessor, é Ele que está ali no santuário intercedendo por nós. Todavia, quando o pecado não mais existir na nova terra, olha que interessante, Deus então será o nosso santuário, porque não será mais um lugar de intercessão, não será mais um lugar de salvação, porque já estaremos santos. Então o santuário será um lugar apenas de quê? De adoração. Então com isso a nossa adoração será a Deus e Ele estará conosco, e vai ser uma bênção estar na presença de Deus. A lição ainda diz assim, ó: essa adoração celestial é centrada em Deus e aonde? No Cordeiro. Não foi assim que lemos? Como sempre, como deve ser. Cristo é o foco da nossa adoração. Os adoradores são os que vêm da grande tribulação, que levaram suas vestes, lavaram essas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse 7,14. São testemunhas vivas do divino poder redentor e transformador. Louvam a Deus por quem Ele é e o que Ele fez por eles. Então, queridos, nós adoraremos a Deus nesse santuário,
que é a própria presença do Senhor. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí que então não é todo o céu, existe realmente um santuário onde Jesus intercede por nós, mas quando João fala ali em Apocalipse 22, é porque João já está vendo o fim de tudo. Olha que interessante, Deus o permitiu ver que não haverá mais um lugar de intercessão e sim simplesmente de adoração. Deus é tão bom conosco, queridos, que deixou muita coisa escrita para que ninguém se perca, mas para que todos alcancem a salvação. Que você também alcance a salvação em Cristo Jesus. Amém?